quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Em uma iniciativa do SESC São Paulo, damos início ao ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, dentro da programação do FLITABIRA, Festival Literário de Itabira. Nossa proposta é mostrar que, em paralelo à sua trajetória literária, Drummond construiu uma outra obra, composta de milhares de cartas trocadas com escritores e escritoras, e até mesmo com anônimos. Para tanto, está conosco na tela, aqui agora, o poeta, ensaísta e crítico literário Antônio Carlos Sequim. Antônio Carlos Sequim integra a Academia Brasileira de Letras, é doutor em letras, professor titular de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993. Foi vencedor de diversos prêmios literários, além de ter sido organizador de antologias como as de João Cabral de Melo Neto, Mário Pederneiras, a edição especial comemorativa do centenário de Cecília Meirelles, dentre outros. Seja bem-vindo mais uma vez, Antônio Carlos Sequim, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre a troca de cartas de correspondências de Drummond com João Cabral de Melo Neto. Veja que maravilha. Queria saber, inicialmente, Sequim, quais foram as suas primeiras impressões na leitura dessa correspondência? Bom, a correspondência, a meu ver, é uma demonstração muito eloquente do que acontecia na vida real dos dois, na relação de ambos. Quer dizer, um momento inicial em que João Cabral era discípulo de Drummond, uma certa faixa cronológica da correspondência demonstra isso, né? Um outro momento em que ambos estão mais ou menos nivelados em termos de representatividade no cânone da literatura brasileira, e uma terceira fase em que eu diria em que ambos se hostilizam, porque voluntária ou involuntariamente, né, passam a se defrontar com aquela questão de quem é o maior,
né? Quem é o grande nome. E com uma proposta estética de um e de outro, na parte mais avançada, né, da correspondência da idade deles, uma proposta absolutamente incompatível. Então, de alguma maneira, no período final da vida de Drummond, né, ele era o anti-Cabral, como também o Cabral foi o anti-Drummond no final. E, no início, ao contrário, né, digamos que Cabral era um pequeno Drummond. Foi crescendo e se transformou em outra coisa. Você que e houve algum hiato nessa correspondência, algum período em que eles deixaram de trocar, ou teve uma sequência sempre aproximada entre uma correspondência e outra? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu creio que as relações valem por aquilo que as pessoas dizem entre si, mas também valem muito por aquilo que elas silenciam. Não é? Aquele momento em que começa a haver um abismo, começa a haver um vácuo. E eu fiz uma leitura atenta, né, do livro que a Flora Susequinde organizou, a correspondência de Drummond, Cabral e Manuel Bandeira, e cheguei a algumas conclusões, né, que são acachapantes, digamos assim. Primeiro, que o conjunto de textos, porque não é apenas carta, né? É telegrama, ofícios, às vezes um pequeno poema que envia para o outro, um cartão de boas festas, os documentos trocados entre ambos totalizam 62 peças, tá? 62. Iniciando-se em 1940, quando Cabral ainda é um adolescente, um rapazinho de 20 anos, e que mora no Recife. Portanto, Drummond é o grande mito. Não? Digamos que o Cabral fosse nem um poeta estadual, era um poeta municipal, vendo o poeta federal, literalmente, né? Drummond, inclusive no Serviço Público Federal. E esse é o período inicial. Então, quando Cabral, de uma maneira meio desassombrada, né, resolve escrever para Drummond, sem nem conhecê-lo pessoalmente. Esse período começa, então, em 1940 e 40. vai até 42, quando Cabral passa a residir no Rio. E temos aí 14 cartas nesse período. Né? Segundo momento, Cabral e Drummond coabitam no Rio de Janeiro. Isso que deve ter rendido conversas maravilhosas, e às vezes muito ferinas, deles sobre a vida literária, né? Do ponto de vista documental, fica muito empobrecido. Porque se eles moram juntos, por que eles iam escrever cartas? Se eles podiam se encontrar diariamente no bar na Cinelândia, né? Para botar a vida literária em dia. Mesmo assim, considerando que, nesse momento, ambos são funcionários públicos e, portanto, podem ter que trocar cartas assim, administrativas, né, pedidos, faça alguma coisa para o fulano, ajuda cicrano, né? Nós temos 25 cartas. Tá? E a terceira fase, a primeira, Cabral no Recife, na segunda, Cabral e Drummond juntos, e na terceira, Cabral fora do país. Ele Essa começa o seu segunda, essa segunda foi de que período? esse período foi de março de 43 a janeiro de 47. Tá? Então, nós temos o primeiro de 40 a 42, Cabral no Recife, o segundo, Cabral e Drummond juntos, no Rio, 43 até começo de 47, quando Cabral é designado para o seu primeiro posto no exterior, para Barcelona. Né? Então, nós vamos aí de abril de 47, a saída de Cabral do país, teoricamente, depois eu vou explicar isso melhor, até 1984. Então, você teria, nesse período de entre 47 e 84, 18 cartas, 18 documentos. Então, aparentemente, agora, primeiro, mesmo sendo 18, você nota que é um período já muito mais extenso, né? De 47 a 84, 18. Nós estamos falando de 43 a 47 e 25.
De Isso. 40 a 42, 14. Essa rarefação entre 47 e 84, com 18 cartas, ela se torna ainda mais grave e mais drástica, eu diria mais sintomática, se você é, pensar no seguinte: até 1957, portanto, já entrando nessa terceira fase, Cabral e Drummond se corresponderam documentalmente 61 vezes. E de 57 a 84, uma vez. Uhum. Tá? É, Então, isso é acachapante, isso é é, estrondoso. Né? é. Entre 57 e 84, esses que eram grandes amigos, né? Uhum. Cabral, que escolheu Drummond para ser o padrinho do seu casamento, de 57 a 84, uma mísera carta. Uhum. Portanto, esse número de 18, de 47 a 84, é meio fictício, porque são Ah, 18, e 47 a 57. sim. Aí vem esse deserto. Né? Uhum. E por que, que ainda assim é fictício? Porque há controvérsias. Esse documento que teria rompido o silêncio assintoso, de 84, 57, 84, né, foi encontrado num esboço, né, num registro de alguma carta que Drummond teria escrito a João Cabral a respeito do livro o Alto do Frade, se não me engano, em 84. Só que esse documento não consta da correspondência de Cabral, o que significa que pode ter sido um rompante de Drummond, queria fazer alguma coisa, mas depois pensando melhor, já que estava desde 57 sem falar com um ex-amigo, o que ia Sim. falar agora? Então, Isso. é muito provável que esse bilhete não tenha sido jamais enviado para Cabral. Nós podemos, para todos os efeitos, considerar encerrada a correspondência de ambos em 1957. Lembrando que Drummond viveu até 87. Foram Uhum. 30 anos de 30 anos. silêncio. E É, aí você pode alegar, mas porque o Cabral estava no exterior, isso não impedia ele. Ele dizia que não gostava muito de escrever carta. Mas ele se correspondeu com várias pessoas do exterior. é, Né? Então, ainda que uhum. não fosse um grande epistológrafo, se ele tinha alguma amizade com Drummond e vice-versa, não haveria porquê. Nós mandar um cartãozinho de fim de ano, de boas festas, né? Um abraço É, na família, como é que vai sua é, mulher, como é que vai é, o seu neto, né? é. Nada. E um dado também muito curioso é que, apesar de todas as evidências, ambos nunca admitiram que houve um rompimento ou que houve um esgarçamento. Indagado, não, não, foi a vida, foi assim, uma Uhum. coincidência, né? E Uhum. até, se não me engano, essa carta não mandada do Drummond, de 84, tocava nesse assunto. Era o único motivo que a gente parou de falar. Eu acho que o motivo é que nenhum. Não existe razão. Bom, aí Uhum. acredite quem quiser. Né? É. E esses 30 anos ainda são mais curiosos porque eles mantinham antes a, a, a prática de trocar essas correspondências com uma certa frequência, né? E de repente para por 3 décadas assim, realmente. Não, é muito evidente, né? Eu falei do silêncio. Mas, por outro lado, até eu escrevi um ensaio analisando minuciosamente, né, a relação de ambos, tá? Da admiração inicial de Cabral, né, a progressiva ruptura, até a fase final. E aí, esse ensaio, eu intitulei é, Entre Afagos e Alfinetes. Né? Começou com afago e terminava com alfinete. E até porque, por exemplo, vamos pegar os anos 50, né? Então, evidentemente, eu estou certo que a ruptura se deu ali, porque o silêncio começa a partir de 57. Alguma coisa aconteceu ali, né, na década de 1950, que levou ao afastamento. Mas, por exemplo, coisas
que circulam na fofoca literária, naquele meio social, né? E é com isso que eu abro até esse meu ensaio. Cabral publica um dos seus poemas mais extraordinários, que é Uma Faca Só Lâmina, em 1956, né? Um poema de uma complexidade extraordinária. E aí, para amigos comuns, em vez de falar de uma faca só lâmina, Drummond teria comentado uma faca salame, né? Que não é muito assim generoso, né? Em relação ao texto alheio. E se isso circulou no meio literário da época, é impossível imaginar que o Cabral não tenha sabido disso, né? Aqueles famosos amigos do Levi-Strauss, Drummond é muito teu amigo, né? Mas está chamando o teu poema de uma faca salame. Isso, para pessoas vaidosas, já é motivo para uma ruptura total, quando não desafiar para um duelo. Né? E aí, como eles são já pessoas civilizadas, né, em vez de duelar, preferiram se afastar. E, como eu estava comentando, né, o que eu acredito é que a década de 50, de alguma maneira, correspondeu não a uma popularização de Cabral, que só ocorreria na década de 60, com Mônica Severina, né? Mas com a canonização dele do ponto de vista da mais elevada crítica literária. Né? Porque a década de 50 foi prodigiosa para João Cabral. Né? E esse prodígio começou depois de um certo apogeu do Drummond com Lição de Coisas, no começo da década de 50, como se o Drummond tivesse chegado ao seu ponto máximo. Não é verdade, tem coisas muito boas depois, mas se achou que Lição de Coisas era o top. E aí vem correndo por fora o João Cabral e simplesmente ele publica Morte e Vida Severina, nos anos 50, publica também Uma Faca Só Lâmina, né? Ele tem Serial, que é não sei se é de 59 ou 61, mas assim, uma sucessão de obras-primas que são todas elas, não de propósito, mas elas são, sendo essencialmente cabralinas, elas são antidrumondianas. Né? Porque pelo tema, pela forma, pela linguagem, né? Aquilo ali era o contrário do que o Drummond estava fazendo. E a crítica, também na década de 50, com a ascensão do concretismo, né? O concretismo escolheu o seu Deus, que é Cabral. E como no panteão só cabia um Deus, tiveram que desalojar o Drummond. É muito provável que o Drummond tenha sentido isso, né? Que ele estava perdendo, digamos, do ponto de vista do consenso crítico, né? Uma primazia exatamente para aquele poeta que ele ajudou no começo da carreira. Você aqui, mas havia algum tipo de comparação explícita entre os críticos? Olha, essa comparação, ela pode, vamos ver, primeiro do ponto de vista dos dois poetas. Né? Drummond nunca analisou com mais detalhes, nunca falou muito sobre a poesia de Cabral. Quando ele fez crítica literária, um pseudônimo de Policarpo Quaresma Júnior, né, sobre o Cão Sem Plumas, ele distribuía elogios e restrições. Né? Ele dizia que tinha muitas qualidades, mas que tecnicamente não era muito bem construído, pela proliferação das conjunções comparativas. Né? Claro também que o Cabral não deve ter gostado de ter visto o seu padrinho fazer essas restrições. Cabral, quando elogiava Drummond, elogiava de um modo que continha implícito uma crítica. Ele dizia assim: Drummond é o maior poeta brasileiro. Sempre afirmava isso. Né? Eu aprendi com Drummond a fazer poesia, porque eu achava que a poesia só era tipo Camões, decassílabo, achava aquilo horroroso. Aí eu descobri Drummond. Mas se você observar bem, os elogios que João Cabral faz para Drummond se restringem a alguma poesia de 30 e Brejo das Almas de 34. Então, você vê que é um elogio que já contém implícito uma crítica
como se tudo que o Drummond fez depois não valesse quase nada, né? E eu penso que foi quando o Drummond abandonou essa dicção mais ostensivamente modernista, né? E partiu para aquela segunda fase do discurso do mundo, sentimento do mundo, né? Rosa do povo. Isso, a partir daí, ainda Cabral novo, mas já incomodou Cabral, porque é uma espécie de uma retórica mais altissonante, né? Que era o contrário de uma dicção poética que o Cabral já estava tentando começar a fazer, né? Então, eu localizo ali em Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, que são grandes livros, né? Já um incômodo inicial de Cabral em relação a Drummond, e que isso certamente ia explodir quando Drummond, no começo dos anos 50, vai para a metafísica, né? Em Claro Enigma, Drummond Uhum. ressuscita, reabilita o soneto, né? As rimas, e fica falando, né? Do mundo abstrato, muitas vezes a ideia da morte, da história, quando Cabral está indo para botar o pé no Capibaribe, com o Uhum. cão sem plumas, não, com aquela É, realidade é, absolutamente próxima, empírica, né? é. E ver como, começando junto, eles vão para territórios quase hostis, né? É, tudo isso nesse começo da década de 50, né? Que sacramenta, a meu ver, essa ruptura estética que está na base da ruptura pessoal, a meu ver. Uhum. Uhum. E do ponto de vista da crítica, Sim. a gente observa o seguinte: vários críticos, né, quase todos situaram o grande Drummond até Claro Enigma e alguns até Lição de Coisas, do começo dos anos 60. E houve um certo consenso, como se Drummond, a partir do Boitempo, tivesse entrado numa fase declinante, né? É o Drummond menos importante? Não, ele tem livros maravilhosos, depois ainda direção de coisas, né? Mas, se contrapondo a esse Drummond aparentemente em declínio, nós tivemos o Cabral em pleno fulgor, até a Educação pela Pedra, de 1966, né? E isso aqui também deve ter batido muito duramente, né, como uma pedra no meio do Uhum. caminho poético, né, para o Drummond sentir esse apogeu, né, essa celebração, que até se materializou em 68, quando João Cabral é eleito para a Academia Brasileira de Letras, por unanimidade, publica as suas poesias completas, pouco depois do sucesso, né, de Morte e Vida Severina, no Festival Universitário de Nancy, e assim galga uma posição quase de o poeta nacional. Agora, como a história é implacável, essa mesma acusação de declínio que Drummond teve a partir dos anos 50, Cabral vai ter a partir de 68, como se depois de Educação pela Pedra ele já fosse um poeta acomodado, um poeta acadêmico no sentido literal e metafórico, e não fosse mais capaz de produzir grandes obras. Você vê como a história ela tem essas astúcias todas. Aqui, se a gente pegar aí esses dois marcos que você colocou, 1940 e 57, como retrato dessa época e dos seus contextos culturais, o que é que essa correspondência pode apontar? Olha, eu até tinha, quando eu escrevi esse artigo, né, eu tentei ver o que havia de principal em cada um desses períodos. E são coisas, eu diria, muito pessoais, na maioria das vezes, né? Não eram poetas que discutissem em igualdade grandes temas, até pela posição, digamos, superior de Drummond, entre aspas, né? O Tá. seu poeta mais velho, aquele que estava acolhendo o jovem autor. Uhum. Então, nessa primeira faixa, que seria a época do Recife, de Cabral, com as suas 14 cartas, né? O menino, o rapaz, né? Ele pede ajuda
assim, na cara de pau, eu estou publicando um livro aqui, mas está meio caro, eu preciso de subscritores para uma tiragem especial, e ele pede para o Drummond ajudar, que pessoas comprem o livro dele, né? E ele também confessa os seus problemas psíquicos, coisa curiosa, né? Ele nunca conhecia Drummond, já falava que isso está registrado até alguns poemas, que ele precisou, foi internado, né, numa clínica ali de um tio dele, chamado Ulisses Pernambucano. Sim. Então, essa é a tônica da primeira. E até uma coisa interessante, a gente pode aqui, é que, a rigor, a admiração de Cabral por Drummond é anterior a 1940, porque em 38, nos poemas de adolescência que eu publiquei há muitos anos na Faculdade de Letras, nós encontramos vários poemas dedicados a Drummond. E sem ele nunca ter falado, ter conhecido. Né? E depois, outro assunto também, outro tema que é de grande relevo, é que nos três primeiros livros de Cabral, Drummond está no pórtico. Ele dedica o primeiro livro a Drummond e mais outras pessoas, mas a Drummond, vai dedicar o engenheiro exclusivamente a Drummond, e os três mal-amados, que é um diálogo em prosa poética, né, se abre com uma epígrafe de Drummond. Então, Drummond está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, e, sintomaticamente, a partir de O Engenheiro, que os outros já vão no final da década de 40, né, Drummond desaparece totalmente dos 16 livros subsequentes de Cabral. Mas aparece, eu não digo nem querer uma epígrafe ou uma dedicatória, não, uma referência qualquer, ou um poema lá no meio dedicado a Cabral, a Drummond, desaparece. Há um silenciamento absoluto da presença desse Drummond tão obsessivo no início. Bom, então, a segunda etapa, que é aquela correspondência no Rio de Janeiro, né, que vai de 43 a 47, eu diria que é talvez a menos importante do conjunto, porque ela é muito protocolar. Eles se viam todos os dias, ali pequenos recados administrativos, mas, curiosamente, tem uma carta esplêndida de Goiânia. Você vê que o Rio foi enviado para uma missão administrativa em Goiânia. Lá deve ter se sentido solitário, né? Uma cidade ainda em crescimento, né? Ah, E aí é realmente uma carta de fundamentos estéticos. Ele fala da poesia de Drummond, né? Ele fala do seu próprio poema, do seu próprio projeto, investir numa poesia da claridade contra a morbidez. Então, eu destacaria, nessa segunda fase de 25 cartas, essa carta de Goiânia, perdida no meio de outras protocolares. Aí que nós temos 47, né? De 47 a 57, são 17 cartas, antes do silêncio até 84, com uma carta só. Aí Cabral já estava no posto diplomático, se sentindo mais à vontade, um pouco mais crescido profissionalmente, né, para dar algumas alfinetadas, e eu destaco ali certas colocações corajosas dele, né, muito anticlerical. Né? Aí ataca mesmo a Igreja Católica com firmeza. Quando ele está lá na Espanha, ele fala, aspas, igreja tão católica, tão universalmente imbecil, como ele fala, referência da igreja. Ele se confessa também simpatizante do comunismo, é algo delicadíssimo, né, no período. A gente sabe que depois ele vai ser perseguido e vai ser colocado em disponibilidade, vai ser uma fase horrorosa na vida dele, né, quando ele é obrigado até a retornar ao Brasil no início da década de 50, quando ele, já sem dinheiro, sem nada, morando com o pai, ele ganha o maior prêmio literário do país, com o poema O Rio. É o prêmio do quarto centenário da cidade de São Paulo, 1954. E não por acaso Drummond estava no júri, era um dos três integrantes desse júri. E o dinheiro foi muito bem-vindo.
Eu vi na época e tentei fazer a conversão para os valores de hoje, daria mais ou menos uns R$ 120 mil. Uhum. Isso em termos de década de 50, claro, tudo proporcional, né? Mas Sim. era um prêmio extraordinário. E nessa terceira fase, então, nós temos essas escaramuças do Drummond, né, contra do Cabral contra a Igreja, essa apologia, né, dos regimes comunistas, e o Ledo Ivo, depois até, né, confrade da Academia Brasileira de Letras, disse que com tudo que aconteceu no mundo, Cabral nunca conseguiu abafar a sua admiração por Stalin. Teria sido assim, aquela esquerda realmente ortodoxa, né, stalinista. Claro, quem vivenciou o período também da queda do fascismo, né, deve ter tido razões para simpatizar com esse regime totalitário também, mas num espectro oposto. E talvez para terminar a nossa conversa, já temos aqui quase uma hora, não sei como é que está o tempo aí, eu gostaria de dizer que, embora se costume dizer que depois de 57, a única tentativa de aproximação de Cabral foi através dessa doação do livro Museu de Tudo, né? E a tentativa foi de Drummond, de escrever uma carta não enviada. Eu acabei localizando um outro documento, muito curioso, que até está na minha biblioteca atualmente. É uma dedicatória em Museu de Tudo, que é de 1975. Portanto, de 57 a 84, aconteceu uma pequena tentativa de reconciliação em 75, quando Cabral dedica um exemplar de Museu de Tudo a Drummond, né? E essa dedicatória tem esse componente do elogio e da malícia ao mesmo tempo, que é uma marca total cabralina. Por quê? Nessa dedicatória, ele diz a Drummond, do seu sempre discípulo, aí é bom, né? Aí, vírgula, embora mal. Quer dizer, ele é discípulo, beleza. Mas Uhum. mau discípulo é ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que você pode entender isso como um elogio, você pode entender como uma crítica. Quer Uhum. dizer, ele conseguiu se tornar Cabral exatamente porque foi um mau aluno de Drummond. Porque se fosse um bom aluno, você ia repetir as lições do mestre. Mas esse livro tem uma segunda etapa, uma segunda parte, que eu acho ainda mais sugestiva. Primeiro, porque não houve qualquer registro na correspondência de Drummond, ou onde quer que fosse, sobre esse livro e sobre essa tentativa de Cabral, com uma certa ironia, tentar efetuar a aproximação. Mas o que é mais, digamos, digo, é, como diria, algo mais revelador de uma certa belicosidade, né, nunca resolvida, é porque Drummond pegou esse livro e, em vez de responder a Cabral, ele subscritou o livro e deu para outra pessoa. Uhum. Com isso, ele tirou o livro de casa, não conservou o exemplar, e para que não houvesse qualquer dúvida de que o livro saiu de lá por iniciativa dele e não da pessoa que poderia ter apanhado o livro não devolvido, né? Ele assinou, né? Dedicando o livro a outra pessoa, dizendo, como se fosse, oh, leve isso daqui. Portanto, nós temos aí, eu diria que, um espírito bem pouco acolhedor de Drummond a João Cabral, né? E essa tentativa também não deu certo. Acho que essa dedicatória, mais do que tudo, ela é sintomática, né? Dessas tentativas frustradas, mais de Cabral em relação a Drummond do que vice-versa, né? De reatar uma amizade que se desfez pelas fofocas literárias e, sobretudo, pelos projetos estéticos completamente conflitantes.
Você, Kim, o que é que você acha que a obra epistolar de Drummond, especialmente aí as trocas com João Cabral, como é que essa obra ela pode se relacionar com a obra do conjunto da obra literária dele? Ah, sim. Olha, eu acho que isso fica muito claro, né? Quando, sobretudo, essa ruptura se inicia quando Drummond vai aderir à poesia social, né? Então, antes da poesia metafísica, essa guinada para o social já vai ser e vai ser comentado. Você vai ver que não há entusiasmo nenhum de João Cabral com um livro como Rosa do Povo. Aí você poderia perguntar, mas espera aí, Cabral também faz uma poesia social, da mesma maneira que o Drummond faz, mas completamente diferente, porque a poesia, acho que a restrição que o Cabral faz, e até num poema ele é muito cáustico, é um poema que ele alfineta Drummond sem nomeá-lo. Se chama Retrato de Escritor, está em Educação pela Pedra. Né? Ele fala do poeta que se comove com a dor indonésia e incapaz de ver o que acontece do seu lado. Né? Então, é essa dimensão de um social que ignora o local que incomodava o Cabral, porque você vê, o que é social em Cabral? É o Capibaribe, né? É o Recife, é o sertão, é a zona da mata. É tudo aquilo que está, digamos, empiricamente próximo ao poeta, e não aquilo como uma proposta civilizacional, né? Uma proposta geral, a humanidade tem que se salvar. Você vê que há uma diferença. E isso do ponto de vista, digamos, da abrangência, né? O social de Cabral é muito mais local e regional do que o social do mundo, para o bem e para o mal. Eu não digo que é o melhor ou o pior, são estratégias diferentes. Mas outra diferença, e aí essa é fundamental, é a linguagem pela qual esse social vai se registrar, né? Porque a linguagem Cabral vai ser sempre elíptica, não vai ser grandiloquente, né? E não vai ser panfletária. Ele nunca, você pode observar, que Cabral nunca toma partido, nunca diz isso é mal, isso é bom, porque ele acha que a realidade em si já é assintosamente política. Se você mostrar o real da maneira mais objetiva possível, porque sempre tem subjetividade, mas tentar só mostrar, não precisa dizer mais nada, não. Né? Esse real que eu chamei do menos, né? A poesia desfalcada, a linguagem desfalcada, a paisagem desfalcada, né? Já é, digamos, o maior arauto de si mesmo. Enquanto, às vezes, a poesia social tradicional é uma poesia que sempre toma partido, né? Uma poesia que quer ensinar alguma coisa. Aqui está o bem, aqui está o mal, aqui está o safado, aqui está o herói. Né? Então, essa visão muito dicotômica, um pouco maniqueísta, também era um elemento que você, um pouco pela correspondência, você sente que havia diferenças ali. Mas temos que ser também realistas, dizer que, como essa correspondência ela é quantitativamente pequena, né, ela se agrega ao grande universo epistolar de Carlos Drummond de Andrade. É uma contribuição, mas não será, certamente, a mais fundamental. Né? Você vai encontrar as cartas de Drummond com Mário de Andrade, as cartas de Drummond para Ciro dos Anjos, para amigos muito mais próximos. Então, eu diria que é uma espécie de uma amostragem. Né? Você, por ali você vê um pouco dos dois, mas ambos, sobretudo, percebendo as suas diferenças estéticas e tentando preservar pro forma uma amizade, ambos tentaram esconder um pouco nas cartas as divergências que eram evidentes. Portanto, eu diria que essas divergências, todas estéticas, pessoais, políticas, elas não aparecem tanto nas cartas, mas elas se revelam no silêncio que houve entre os dois. Então, a gente poderia dizer que, numa leitura relacionando essas cartas com o resto da obra epistolar, vamos dizer assim,
de Drummond, essas cartas não são tão Fundamentais. fundamentais nem representativas do mergulho que ele dá nesse gênero epistolar, né? Exatamente. Eu creio que você vai encontrar muito mais relevância para Drummond, né, na correspondência dele com outros autores do que nessa com João Cabral. Uhum. Até porque, repare, Drummond escreveu para Mário de Andrade na posição que Cabral escreveu para Drummond, aprendiz, né? Uhum. Só que houve uma sintonia imensa, mesmo com brigas e divergências, entre Mário e Drummond. E não houve a mesma sintonia entre Cabral e Drummond, né? Uhum. Portanto, eu creio que, como toda correspondência é importante, vale a pena ser conhecida, né? Sobretudo, como eu já falei aqui mais uma vez, né, mostrando, por se tratar de poetas maiores da literatura, tudo que diga respeito ao convívio dos dois tem relevo, para quem quiser pesquisar e fazer conexões. E você considera, então, que a primeira fase é a mais interessante para a leitura? Eu diria que a segunda fase é a menos interessante, que é a do Rio. A primeira é interessante pela ousadia do jovem Cabral, né, pedir coisas para o consagrado Drummond. A segunda tem aquela carta de Goiânia, que eu recomendo vivamente. E a terceira, eles já estão meio afastados, já divergindo, mas até 57 tem aquelas cartas interessantes sobre religião e sobre política. Enfim, vale a pena também. Que tipo de reflexão a gente pode colher dessa troca de correspondências entre esses dois ícones da literatura brasileira nessa época, em que a correspondência era uma forma de comunicação, tanto mais lenta quanto mais reflexiva. Para nossa época é um pouco até diferente isso, né? Mas o que é que isso traz para a gente? Olha, paradoxalmente, eu diria que algo que salta dessa correspondência é você não acreditar muito no que ele diz, né? Porque quando eles estão num grau de competição, aí aquilo que eles estão sentindo mesmo, eles não vão ser ingênuos a ponto de colocar numa carta que possa ofender essa Ah, amizade. uhum, É isso aí. aham, muito bom. E alguma carta te chamou a atenção especial além dessa de Goiânia? Não, essa eu acho talvez a melhor de todo o conjunto, que é Uhum, um pouco mais longa e ela trata de questões de criação literária. As outras uhum, são curiosas, uhum, curiosas, leves, né? Agradáveis. Aí você faz um contexto com episódios da época, como é que uhum. estava a vida intelectual no Recife, né? Mas não trazem assim, não há um debate em nenhum nível ao longo dessa correspondência. Então, Sequim, na verdade, você observa que eles mantiveram um distanciamento nessas cartas, né? Isso. Tá? Menos na primeira fase. Sim. Não, e eu até examinei, é, dentro dessas estratégias de aproximação, de que maneira um chamava o outro. Muitas vezes é Carlos, é João, é prezado, é caro. Só uma vez, em 62 correspondências, é que Drummond deixa escapar um querido. Uhum. Isso é sintomático também, né? A intensidade afetiva que É, existe ou não, a partir do vocativo que abre as cartas. Tá? é. O que é que uma obra epistolar pode contribuir para a caracterização, a definição de um autor como Drummond, Sequim? Olha, vai depender sempre, essa obra epistolar, é, do destinatário dessa carta, né? Porque, na verdade, o autor ele é multifacetado, ele tem 300 máscaras se ele está falando com o cobrador
se ele está falando com o marido da vizinha, né? Se ele está falando com o maior poeta do país. Então, eu creio que para a compreensão global de um artista, todas as cartas têm importância, inclusive a do cobrador ou do marido da vizinha. Para o biógrafo, sem dúvida. Né? Mas aí cabe ao estudioso, ao crítico literário, né, estabelecer a hierarquia entre esse tipo de correspondência e separar aquela que diz respeito a uma vida pessoal ou íntima e aquela que pega direto na questão propriamente literária. Alguma coisa te surpreendeu a respeito de Drummond ao ler essas cartas? Não, eu talvez tenha me surpreendido apenas em ter chamado o Cabral de querido uma vez. Como é que ele, como é que digamos, naquele jeito todo fechado e mineiro, né? Uma vez assim, nessa brecha, né? Alguma coisa mais afetuosa escapou, mas são cartas que não comprometem nenhum nem outro. Uhum. Tá? E para gente ir já encaminhando e encerrando o nosso papo aqui hoje, Verdade. Sequim, o que é que essas cartas, especificamente entre João Cabral e Drummond, elas representam para a memória e a história da literatura brasileira? É, temos que ser realistas e não dar às cartas uma dimensão maior do que elas têm. Tá? Então, eu acho que qualquer carta na área da literatura tem o seu valor, mas poucas cartas são efetivamente decisivas, transformadoras, né, ou revolucionárias. E nesse ponto de uma certa modéstia, de importância, é que eu coloco a correspondência de Drummond e Cabral. Uma importância modesta não quer dizer uma correspondência desprezível, uma importância desprezível. Eu creio que tem a sua importância. Mas, para quem conhece muito a obra de Drummond como leitor, ou quem conhece muito a obra de Cabral como leitor, normalmente vai ter poucas surpresas percorrendo essa correspondência toda. Tá? E vai apenas constatar o que já estava mais ou menos óbvio, que é um distanciamento total do projeto literário de Drummond e de Cabral a partir da década de 1950. Antônio Carlos Sequim, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui hoje com a gente. É, agradeço demais a você e espero que a leitura das cartas, da correspondência de Drummond, chegue cada vez mais para outras pessoas e possa trazer também aquela emoção de ler Drummond de uma outra forma, né? Muito obrigado. Foi um prazer, Fábio, participar dessa conversa com você e com os nossos espectadores. Tudo de bom. Até logo. Obrigado, Sequim. Um Tchau. abraço.